Olá, tudo bem? Eu me chamo David Nel, sou ilustrador e designer gráfico, e este é mais um vídeo do canal Coisas de Designer. Essa semana é uma semana especial, nós estamos fazendo a Semana do Designer Gráfico. Nós vamos ter uma série de vídeos voltada para a área do designer gráfico. Você vai entender sobre a profissão passo a passo nessa semana. Neste vídeo inicial eu vou explicar para você o que é um designer gráfico. Você vai entender o que é a profissão, vai ser uma aula completa para tirar as suas dúvidas, pelo menos a maior parte delas, quanto à profissão de um designer gráfico. Eu espero que este vídeo seja de ajuda. É um vídeo que eu vou trazer muitas informações. Eu vou tentar fazer de um modo com que elas não fiquem datadas, para que ele fique ativo e funcione para você por um bom tempo. Então, preste atenção nas dicas, nas informações que eu vou trazer aqui. Antes da gente começar, eu gostaria de saber, você é um designer gráfico? Ou você está pensando em ser um? Deixa aqui nos comentários para mim, assim a gente vai poder conversar, se conhecer e trocar experiências. Bom, o primeiro ponto é nós entendermos o que é o designer gráfico. Se você prestar atenção na palavra, você já consegue entender um pouco, né? Seria o serviço de design, a criação de design para fins gráficos. Simples assim, né? Basicamente, o designer gráfico, ele trabalha criando soluções para coisas que serão impressas. Se você já viu um cartãozinho de visita, se você já viu um folder, já viu um panfleto, todas essas artes passaram pela mão de um designer gráfico. O designer gráfico ele tem a habilidade de pegar uma prancha em branco e preencher ela com a tipografia correta, com as cores corretas, com as imagens, de um modo que fique harmônico, que fique bonito. Então, o serviço dele é aplicar a arte do design dentro de peças gráficas. Basicamente isso é o que faz um designer gráfico. Mas nós podemos falar sobre muitas outras coisas. Viu? Ele vai atuar em diversas áreas que vocês vão ver aqui para frente. Então, em resumo, para ficar claro para você, a profissão do designer gráfico consiste em pegar informações complexas e sem forma definida e aplicar a arte do design, as técnicas do design, neste material, para que ele fique fácil de ser entendido, para que a comunicação seja clara e objetiva. Então, o designer, ele faz com que o conhecimento que você quer transmitir seja o mais claro possível. Ele vai atuar para resolver problemas para você, para que a sua comunicação seja clara e que o seu cliente ou o seu receptor, ele possa receber a informação de modo certo. Agora, só para você aprender a separar os termos, tá bom? Deste lado aqui você vai ver o termo design gráfico, certo? E aqui você vai ver o termo designer gráfico. Qual é a diferença entre eles? Essa daqui é a área de atuação, é o design voltado para a gráfica. E este daqui é o profissional da área. O profissional é um designer gráfico. Designer, quando se fala designer gráfico, se refere tanto a homens quanto a mulheres. Então, designer gráfico pode ser homem ou mulher que trabalha aplicando os princípios do design em seus projetos gráficos. Este profissional ele tem conhecimento em comunicação visual e ele sabe mexer com diversos softwares gráficos que vão permitir que ele execute seu trabalho da melhor forma possível. Aí, entre eles, você já ouviu falar Photoshop, Illustrator, CorelDRAW e outros do tipo. Mas quem faz isso é um profissional chamado designer gráfico. Então, agora que você já entendeu o que é a área do design gráfico e o que é o profissional designer gráfico, você vai entender qual é o perfil do profissional. Quem são as pessoas que se interessam por esta área? Normalmente, quem vai trabalhar com designer gráfico é uma pessoa que gosta de desenhar, uma pessoa que tem facilidade com o desenho, que gosta de se expressar, ela tende a ir para a área de designer gráfico. Ou uma pessoa que é muito criativa, que gosta de criar coisas, colocar ideias no papel, de escrever, essa pessoa também ela tende a ir para a área do designer gráfico. Existem pessoas que gostam de fotografia, que gostam de trabalhar com imagens. Todas essas também têm um pezinho ali dentro dessa área. Então, o designer gráfico ele é formado normalmente por pessoas que têm este perfil. Mas não quer dizer que a pessoa precisa ter essas habilidades para ser um designer gráfico, não é isso. Qualquer pessoa que venha a estudar, que venha a aprender sobre os princípios de design, ou então sobre os softwares que a gente usa no trabalho,
pode se tornar um designer gráfico. E a criatividade, a ilustração e outros pontos podem ser aprimorados com o estudo, com o treinamento. Então a pessoa ela consegue se tornar um designer gráfico mesmo sem ter essas coisas que eu mencionei. Mas a grande maioria de pessoas que atua nesta área são pessoas que têm facilidade com estes segmentos que eu mencionei. Agora o próximo passo é entender o que o designer gráfico precisa saber. Qual é o conhecimento que ele tem que ter? Bom, um designer gráfico ele tem que ter o conhecimento dos princípios gráficos. Então ele vai ter que aprender sobre tipografia, sobre cores, sobre gestalt, sobre diversos elementos que têm a ver com os princípios da arte gráfica. Também o designer gráfico ele tem que entender sobre o processo gráfico. O processo gráfico é todo tipo de trabalho que é executado dentro de uma gráfica. Ele tem que entender isso. Os tipos de materiais que existem para serem impressos, quais são os padrões que as gráficas seguem. Então ele tem que aplicar esses padrões nas suas criações. Ele tem que entender sobre as cores que as gráficas trabalham. São diversas coisas que vão fazer com que ele seja um profissional completo da área. Além disso, ele tem que aprender sobre softwares de edição. Softwares que vão ajudá-lo a criar as suas artes. Existem vários no mercado. Eu não vou entrar aqui no mérito de quantos são, mas os principais você já conhece. É Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, InDesign. Existem outros gratuitos. Nessa semana especial de vídeos para designers gráficos, eu trarei um vídeo apenas sobre os tipos de softwares. Qual a diferença entre um e outro? Será que um é melhor do que o outro? Então você vai entender isso nessa semana. Então para isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você não perder. Agora vamos entender que tipo de trabalhos o designer gráfico realiza. O designer gráfico ele vai cuidar de toda a identidade visual de uma empresa. Então, se você tem uma empresa, você deve ter um logotipo. O logotipo ele é criado por um designer gráfico. O designer gráfico ele vai pegar este logotipo e vai colocar ele em diversos elementos, como por exemplo, num cartão de visitas, num panfleto, num bloco de notas, numa caneta. Diversas aplicações visuais para a sua empresa são feitas pelo designer gráfico. Na área externa da sua empresa, provavelmente tem banners, ou então outdoors, fachadas. Tudo isso é criado por um designer gráfico. O designer gráfico ele trabalha também criando rótulos. Então, se você passa por um supermercado e você vê aqueles diversos produtos nas prateleiras, aqueles rótulos são desenvolvidos por designers gráficos. Sem mencionar as diversas embalagens, como por exemplo caixa de pizza, caixa de lanche, sacolas de compras. Tudo que você encontra que tem um logotipo impresso, que tem um desenho, que tem uma informação, tudo isso foi desenvolvido por um designer gráfico. Assim você consegue ter uma pequena noção de como ampla é a área de atuação de um designer gráfico. Por isso, é muito difícil um designer gráfico que fique sem trabalho. É uma profissão que você sempre tem muito trabalho para fazer. Além disso, o designer gráfico ele trabalha na área editorial. Ele pode fazer diagramação, editoração de livros, de revistas, de catálogos para empresas. Também cartazes e pôsteres para o cinema, por exemplo, os pôsteres que você vê de lançamentos de filme de Hollywood, aqueles pôsteres bonitos, bem trabalhados, são criados por um bom designer gráfico. E além dessas peças gráficas todas que eu mencionei, o designer gráfico também faz peças digitais. Então, quando você está passando na sua rede social, por exemplo, no Instagram ou Facebook, e você encontra ali postagens, aquelas artes bonitas, bem trabalhadas, quem fez aquilo foi um designer gráfico. A grande maioria dos serviços digitais, até mesmo layouts para websites, são designers gráficos que trabalham construindo o visual e deixando bonito, pela habilidade que ele tem em pegar as informações e deixar elas de forma clara, organizada, bonita. O serviço dele é usado em diversos segmentos, sejam impressos ou até mesmo digitais. E devido ao conhecimento que o profissional designer gráfico tem, ele consegue ter facilidade para ingressar em outras áreas, como essas, por exemplo, que você consegue ver aqui. O designer, ele consegue ir para o mundo dos games para fazer o design de jogos, a criação de cenários, de menus e assim por diante. Também o designer gráfico pode ir para a área do 3D para aprender a modelar ambientes e criar apresentações virtuais.
ou até mesmo para a área de animação, para fazer vinhetas e propagandas animadas. Então, o designer gráfico, ele é uma porta de entrada para diversos outros segmentos, em que a pessoa que já é um designer vai ter facilidade para aprender e aplicar. Então, agora que você já entendeu o que é o designer gráfico e o que ele faz, a pergunta é: aonde trabalha o designer gráfico? Um designer gráfico ele pode ser um funcionário contratado de uma empresa, ele pode ter uma empresa, como uma agência de publicidade, por exemplo, atuando como uma pessoa jurídica. Ou então ele pode ser um freelancer, um prestador de serviço para outras empresas. Essa é a área que eu atuo. Eu atuo como um designer gráfico freelancer. Eu tenho uma carteira de clientes que eu atendo mensalmente e eu faço tudo isso dentro do meu próprio escritório, sem sair de casa. Mas a grande maioria dos designers gráficos vão trabalhar dentro de uma empresa. Aí as empresas seriam normalmente essas. Ele vai trabalhar numa agência de publicidade, por exemplo. Ele pode trabalhar numa gráfica, seja pequena ou grande. Ele pode trabalhar dentro de uma empresa, fazendo ali toda a parte gráfica, toda a parte visual e de propaganda da empresa. Alguns designers trabalham em coworkings, onde eles dividem o mesmo espaço de trabalho e até mesmo dividem algumas funções entre eles. Outros vão trabalhar em produtoras de vídeo, de game, de animações. Então os lugares onde o designer gráfico pode trabalhar são diversos. Ou o designer gráfico pode ser, como eu mencionei, um freelancer, que dentro de sua própria casa, do seu próprio escritório, ele vai atender todas essas empresas em suas necessidades. E existem profissionais que são empreendedores. Então, eles adquirem o conhecimento, começam a atuar como designers gráficos e eles resolvem abrir a sua própria agência. Então, eles contratam outros designers e atuam ali atendendo clientes e administrando a empresa. Então, basicamente, estes são os locais onde o designer gráfico vai trabalhar. Agora a questão que a maioria das pessoas tem dúvida: quanto ganha um designer gráfico? Bom, um designer gráfico comum que trabalha numa pequena empresa, ele vai ter um salário aproximadamente ali na casa de uns R$2.000, aproximadamente, tá? Não estou falando que é isso. Mas o valor ele pode variar muito, dependendo do lugar onde o designer gráfico trabalha. Se ele vai trabalhar numa empresa grande, talvez numa multinacional, por exemplo, então seu salário pode ir para R$5.000, para R$10.000, dependendo de uma grande agência de publicidade que tem diversos clientes. Então, o salário do designer gráfico, ele sofre uma variação muito grande, dependendo do segmento, do tamanho da empresa, do local onde ele atua. Então, por isso é difícil falar para você quanto ganha um designer gráfico. Sem falar que um autônomo, ele pode ter uma renda maior por atender mais clientes e ter um horário mais maleável para trabalho. E os designers ainda podem ter uma renda extra com seus trabalhos. Por exemplo, quando ele cria uma arte ou uma campanha para uma empresa, ele pode pegar esta arte, modificar ela e vender ela para bancos de imagem, para bancos de artes gráficas, que são sites que comercializam artes prontas. Assim, além de trabalhar, de receber, ele ainda pode receber uma monetização a mais pelas suas artes. Então, quanto ganha um designer gráfico? É difícil mencionar para você um número preciso, mas já ficou claro para você que ele pode ganhar dependendo do tamanho da empresa onde ele trabalha, também do tipo de trabalhos que ele realiza, ou até mesmo em como ele usa outros meios para monetizar o trabalho que ele já fez. Agora, uma dúvida que muitos têm: será que um designer gráfico precisa ter um diploma para atuar? E a resposta é não. Um designer gráfico, ele pode simplesmente ter um bom portfólio e experiência de mercado. Isso ele vai conseguir trabalhando. Então, ele pode aprender a profissão e conforme ele for trabalhando, ele vai montando um portfólio bonito para ele. Existem designers que são profissionais de renome no mercado, que não têm um diploma, uma formação acadêmica. Então não é um requisito que você tenha um diploma para atuar como designer, mas você tem que estudar. Todo designer gráfico estuda muito. Você tem que aprender sobre a profissão, sobre os princípios de design, sobre as aplicações, tudo relacionado à sua área. E como você pode aprender? Bom, você tem essas opções. Você pode fazer um curso livre de design, um curso que um designer criou
ensinando as técnicas e tudo mais. Então você faz esse curso e aprende. Um curso online. Você pode fazer um curso técnico de design. Existe também um curso superior da área de design, ou até mesmo uma pós-graduação, uma especialização, um mestrado. Então, existem diversos modos de você aprender a profissão. Mas lembre-se que para você atuar no mercado, para você começar, você pode começar mesmo sem ter um diploma. Então existem diversos modos de você aprender a profissão. Mas lembre-se que o que vai fazer a diferença para você é a sua dedicação e o seu esforço em aprender as técnicas e colocar em prática. E você ficou com alguma dúvida sobre o que nós conversamos aqui? Deixa aqui nos comentários para mim a sua pergunta sobre a área do designer gráfico ou sobre alguma outra questão. Eu vou te ajudar. E se você conhece alguém que está pensando em ser um designer gráfico, está buscando uma profissão, envie este vídeo para ele. Quem sabe este vídeo não vai ajudar ele a tomar a decisão para que ele possa escolher um rumo ou então tirar as suas dúvidas sobre esta área. Eu vou deixar para você um link aqui na descrição de um curso de designer gráfico. Então você vai poder aprender sobre os princípios da profissão, também sobre os softwares usados, e você vai ter um treinamento que vai te transformar num profissional. Assim como eu mencionei anteriormente, este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre a profissão do designer gráfico. Nós vamos ter outros vídeos a partir de amanhã. Então, para você não perder, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, assim você vai ser avisado assim que o novo vídeo for postado aqui. E se você gostou deste conteúdo, deixa o like aqui pra gente, dá um joinha neste vídeo que isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!